Olá, muito boa tarde a todos. Vocês estão aqui no canal do Sebrae Bahia no YouTube e esta aqui é a live especial hoje sobre crédito para micro e pequenas empresas. Muito obrigado pela presença de vocês todos aqui. Eu já vou agradecer aqui a presença aqui do Sindicato de Guias de Turismo da Bahia. Muito obrigado pela presença. De Glória Moura. Glória, muito obrigado pela presença aqui no canal do Sebrae Bahia no YouTube. Rodrigo Pamponê, muito obrigado, Rodrigo. Ricardo Navarro, obrigado também pela presença aqui no canal. Thales Quadros, muito obrigado. João Batista, muito obrigado aqui pela presença de vocês aqui no canal do Sebrae Bahia no YouTube. Ana Paula Silveira, Ana da FIEB, bem-vinda, Ana, aqui no canal do Sebrae Bahia também. Obrigado a vocês que estão aqui, presentes aqui no canal do Sebrae Bahia. Muito obrigado pela presença e muito obrigado também por interagirem aqui no chat. Em nome das pessoas que eu citei aqui, eu saúdo todos os participantes desse evento, presentes aqui nesse evento, e saúdo também você que segue o Sebrae nas redes sociais. Se não segue ainda, siga aqui, eu vou te mandar aqui o link do Sebrae nas redes sociais, está aqui, @Sebrae Bahia. Siga o Sebrae nas redes sociais, acompanhe também o Sebrae aqui no canal, no YouTube, inscrevendo-se no nosso canal aqui, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Esse evento de hoje, um evento especial sobre crédito para micro e pequenas empresas, é uma realização do Sebrae, juntamente com a FEComércio, a FAEB, a FIEB, a FCDL, a FACEB, a UFBA, Desembahia, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa e a Sudene. Em nome deles todos, eu agradeço a presença de vocês que estão aqui conosco ou que estão vendo esse vídeo posteriormente aqui, que vai permanecer no canal. E eu também agradeço essa ação, essa realização conjunta para ofertar esse conteúdo especial para vocês aqui no canal. Falando em conteúdo especial, nós temos também hoje, estamos lançando aqui no canal, um conteúdo especialíssimo sobre crédito e finanças. Basta vocês acessarem aqui, esse link, o bit.ly/kit crédito Sebrae, que está também no chat aí do YouTube, fixado no chat do YouTube. Vocês acessam esse link e acessam a página, é tudo gratuito, tá, gente? Basta só fazer uma breve inscrição, preencher um breve formulário, e vocês terão acesso a conteúdo sobre capital de giro, controles financeiros, renegociação de dívidas, 6 passos para solicitar crédito para empresa, finanças e liquidez, dicas e modelo de fluxo de caixa projetado e também o que você precisa saber sobre empréstimos e financiamentos para pequenas empresas. Sobre isso, vocês têm esse conteúdo gratuito aqui nesse link e também vocês terão essas informações aqui nesta live hoje, sobre tudo isso também, com a participação. Essa live eu já vou adiantar aqui para vocês a participação. Nós teremos a participação aqui do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, da Caixa e da Desembahia. Então, já antecipei aqui, já dei um spoiler para vocês de quem vem aí. Eu vou convidar aqui, então, vou trazer para a tela os nossos convidados de hoje, para vocês já conhecerem aí. O primeiro convidado, vou chamar logo o meu colega, Vitor Lopes, que é gerente da Unidade de Projetos Especiais
mercados e internacionalização aqui do Sebrae. Vitor, meu caro, mais um evento juntos. Como é que está aí? Pois é, Rafa, eu acho que é um evento muito importante, né? Quero aí agradecer a participação de todos e também a todos os nossos convidados. A gente vai ter a oportunidade de estar mais adiante conversando sobre esse tema tão importante aí para o micro e pequeno empresário, sobretudo. Tá? Então, é só nesse momento saudar aí a plateia, todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, e mais adiante nós nos encontramos. Exato, meu caro. Obrigado, valeu. Obrigado, Rafa. Bom, eu vou, juntando aí na tela, eu vou convidar aqui, mais um convidado aqui, José Gomes, que é superintendente do Banco do Nordeste. José Gomes, meu caro, muito obrigado, muito bem-vindo ao canal do Sebrae Bahia no YouTube e muito obrigado pela sua presença aqui no evento especial, uma live especial sobre crédito para micro e pequenas empresas. Zé Gomes, está ouvindo bem aí? É que agradece a oportunidade de ter acesso ao público do Sebrae através do seu canal no YouTube, na Bahia, e estaremos passando informações para os empreendedores sobre as linhas de crédito e as condições de atendimento do Banco do Nordeste para os empreendedores do nosso estado. Obrigado. Isso aí, meu caro. Muito obrigado a você pela presença aqui. Vou convidar também aqui para vocês conhecerem Eduardo Lima, superintendente do Banco do Brasil aqui na Bahia. Eduardo Lima, meu caro, você também, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso evento e bem-vindo ao canal do Sebrae Bahia no YouTube. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Vitor. Boa tarde também para os meus colegas que vão estar aqui junto, o Zé Gomes do BNB, o Agenor, o Richard da Caixa Econômica. Parabéns ao Sebrae pela iniciativa, né? Eu acho que vem no momento certo, numa hora em que a gente precisa tirar dúvidas, numa hora que a gente precisa estar conversando bastante sobre esse tema do crédito e, sobretudo, minha saudação a toda a audiência do canal, que, sem dúvida nenhuma, vai poder tirar muito proveito aí desse nosso bate-papo hoje à tarde. Boa tarde para todos vocês. Bom, muito obrigado, Eduardo. Bom, eu vou também convidar aqui, para vocês conhecerem, Richard Foley, que é superintendente da Caixa. Richard, meu caro, você também, muito bem-vindo ao canal do Sebrae Bahia no YouTube. Muito obrigado pela sua participação aqui, sua presença aqui. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os espectadores. É um prazer enorme estar aqui representando a Caixa. Faço coro aí ao Thales, ao Ricardo, parabenizando o Sebrae pela iniciativa. Quero cumprimentar aqui a Rivanete, lá do Sindicato dos Guias de Turismo da Bahia. Já adiantar para ela que vamos falar um pouquinho de Fungetur, linha destinada aí ao pessoal do turismo. Então, agradecer a vocês pelo espaço, cumprimento também os colegas dos demais bancos, desejo um ótimo evento. Ok, meu caro, muito obrigado. Eu vou convidar... Opa, pois não? Ok. Eu vou convidar, então, aqui também a Agenor Martinelli, que é diretor de desenvolvimento e negócios da Desembahia. Agenor, meu caro, muito obrigado pela sua presença aqui. Bem-vindo ao canal do Sebrae Bahia no YouTube. Rafa, muito obrigado. Queria parabenizar e agradecer o Sebrae por essa oportunidade de nós, agentes de crédito, podermos explicar melhor como se consegue um crédito para a população, tá? Principalmente para os micro e pequenos empresários, que são os que mais sofrem, porém os que mais empregam. Tá? Queria também parabenizar nosso amigo Vitor Lago, tá? Parabenizar José Gomes, superintendente do Banco do Nordeste, Richard Foley, superintendente da Caixa Econômica, e Eduardo Lima, superintendente do Banco do Brasil. Espero que a gente faça um evento muito interessante. Estaremos dispostos aqui a responder as perguntas do pessoal do canal que está nos assistindo, tá? E vamos interagir de uma maneira que a gente consiga dar o recado do que é mais importante para as dúvidas do nosso público. Então, muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, meu caro. Obrigado pelas palavras iniciais. Então, eu vou convidar agora, para abrir nosso evento, o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Bahia e também presidente da FEComércio, Carlos Andrade. Carlos Andrade, meu caro, a palavra está com você. Bem-vindo aqui. Muito obrigado também pela sua presença e pela sua disponibilidade em abrir aqui esse evento especial sobre crédito para micro e pequenas empresas. Está com você a palavra aí. A audiência está com você também, Carlos Andrade. Boa tarde, companheiros conselheiros do Conselho do Sebrae, do qual
participam esses companheiros gerentes, superintendentes e diretores de bancos, os nossos conselheiros das federações, das entidades de classe, da universidade, da SUDENE, do Desenho Bahia. Nós queremos cumprimentá-los todos, conselheiros, e todos os colaboradores do nosso SEBRAE. Cumprimentar também a Direx do nosso SEBRAE, em nome do nosso companheiro Jorge Cury, Franklin Cabral, que estão participando também desse evento, e dizer que, da nossa satisfação do SEBRAE, a sugestão dos companheiros e a aceitação também de fazer esse evento é o momento político que nós vivemos. A dificuldade não só política, como econômica. Nós entendemos que tentaram politizar muito a economia, a saúde e a política, mas nós não temos nada a ver com isso. Nós, da Federação do Comércio, nós do SEBRAE, queremos manter, primeiro, a vida, nós entendemos que é a coisa mais importante, manter os empregos, principalmente, no caso específico, para pequena, para micro, para média empresa e para o MEI, o microempreendedor individual, e depois manter nossas empresas vivas. Infelizmente, nós já temos uma grande quantidade de empresas fechadas, e dizer aos senhores que nós procuramos manter um diálogo franco e aberto com o governo do Estado e com o nosso prefeito, ou com os nossos prefeitos, e nosso conselho é a nível estadual, e sempre buscando esse diálogo, entendeu? Para que possamos continuar com o comércio aberto, seguindo os protocolos, com toda a rigidez, com todo... O comércio está do lado da saúde e da vida, mas nós não podíamos também continuar com as nossas lojas fechadas, já que a loja, os nossos shoppings, é onde o nosso serviço, o nosso turismo, nossos escritórios, é onde gera emprego e gera renda. E, infelizmente, eu entendi que demorou um pouco de abrir, entendeu? Às vezes, alguns prefeitos e o próprio governador foram um pouco rígidos, mas, no final, eu acho que a coisa saiu bem. Dos males, o menor, nós já abrimos desde o dia 5 e estamos tocando aí o comércio, recuperando muito lentamente, mas o calcanhar de Aquiles nessa dificuldade que nós estamos vivendo é justamente o crédito. E esse evento aqui foi feito diretamente para nós ouvirmos e questionarmos e tirarmos dúvidas dos nossos superintendentes aqui presentes. Do Banco do Brasil, o Zé Eduardo, o Gomes, do Banco do Nordeste, o Richard, da Caixa, e o Agenor Martinelli, do Desenho Bahia. Eu acho que seria uma tarde de oportunidade para os empresários do Estado da Bahia terem conhecimento do que o SEBRAE tem procurado fazer e o que os superintendentes aqui, com a sua ramificação, o seu nível de pulverização de agências, o que é que nós podemos tirar de proveito. Quem está com a empresa fechada, quem está querendo abrir a empresa, quem não conseguiu abrir, entendeu? E eu acho que vai ser um momento da gente de questionar e tentar sobreviver, para que nós possamos continuar com nossas empresas abertas e nossos empregos, obviamente. Todo mundo é vivo, entendeu? Porque quando a empresa morre, aí é que é problema, para se recuperar. E eu tenho certeza que esse evento de hoje vai ser de grande valia para o nosso estado da Bahia. Eu quero agradecer a todos os participantes, principalmente os superintendentes dos bancos. Tá bom? Muito obrigado e vamos começar. Rafael, você conduz aí, a abertura está feita, vamos começar a trabalhar. Ok, meu caro, então vocês estiveram aí com essa abertura breve aí, importante do nosso presidente do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE Bahia e também presidente da FEComércio, Carlos Andrade. Carlos Andrade, muito obrigado então, pelo evento.
Eu vou, então, deixar vocês com a condução, a maravilhosa condução de nosso colega Vitor Lopes, que tem amplo conhecimento na área aí, Vitor. Vou deixar, então, o evento com você. Fica à vontade, Vitor, e até mais tarde com vocês aí, tá? Boa sorte a todos aí no evento. Obrigado, Rafa. Boa tarde mais uma vez a todos e, mais uma vez, obrigado também a todos os bancos aí que aceitaram o convite, que está conosco nessa tarde. Eu acho que o crédito é muito importante, como o Carlos falou, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer uma e lá a gente conseguiu, eu acho que há muitas dúvidas na plateia dos empresários. Eu acho que o Sebrae ele tem esse expertise de preparação, de captação, né, para o crédito, a gente tem parcerias com os bancos, com os específicos para treinamento, mas nós fazemos isso exatamente para capacitar melhor o empresário. O Rafael colocou aí a nossa página na internet, que tem finanças, sucesso, enfim, exatamente esse é o nosso papel. Inclusive, temos uma parceria aí com a FIEB, né? Nós temos uma FIEB exatamente para melhorar o acesso a crédito com o grupo ACI, que é o Grupo de Acesso a Crédito da FIEB, onde nesse conjunto a gente tem todo um trabalho de preparação no interior, né, com o empresário para que ele possa melhorar a sua qualificação e tudo mais. Bom, então eu acho que é um momento agora muito oportuno, porque a pandemia, infelizmente, continua, né? E nós temos já um momento em que já se existia um bom tempo que fizemos a live, então o objetivo é exatamente saber aí do banco, saber das em Bahia, como está hoje essa questão do crédito, acesso. A gente sabe que muitos empresários conseguiram, outros não, então a gente tem queixa do empresário, tem bem certo com os bancos. Nós queríamos fazer exatamente para esclarecer para o estágio atual, né, do crédito nesse e como o presidente Carlos falou, o crédito é um oxigênio extremamente importante para o empresário, sobretudo no momento de dificuldade de caixa e tudo mais. Então, pessoal, a gente tem aí 10 minutos, orando 15 para cada instituição, e em seguida a gente vai estar indo para nossa plateia, fazer perguntas. Eu vou estar aqui respondendo as perguntas e direcionando para vocês, para que a gente possa aproveitar o máximo aí do tempo que a gente tem disponível para essa discussão. Então, a ideia é aproveitar, aí que tem certamente muita dúvida. Então, eu vou primeiro aqui seguir aqui uma ordem do presidente Carlos aqui, que foi o nosso Eduardo primeiro aí, do Banco do Brasil, para a sua exposição, se compartilhar também algum material pode, faz a sua apresentação, a gente vai estar depois encaminhando perguntas no final, né, para fazer um painel final. Então, eu vou passar a palavra para o Zé Eduardo, certo? Para que ele possa fazer a apresentação dele e a gente dar sequência ao nosso evento, tá bom? Vamos lá, Zé. Obrigado, Vitor. Um prazer aqui, novamente, estar com todos, sobretudo com a audiência. Vamos tentar aproveitar o tempo da forma mais produtiva possível, né, para todos. Eu queria colocar, de início, algumas questões que eu acho que são relevantes para a gente entender o tema, né, lá na frente. Primeiro, a gente está aqui com os 4 bancos públicos, né, os 4 bancos que, nesse momento, estão procurando dar o apoio que a sociedade, que a economia precisa. Isso é importante porque cada banco que está aqui, eu gosto de dizer que desde março do ano passado, talvez a gente esteja competindo menos e muito mais colaborando entre nós, Banco do Brasil, Caixa, BNB, Desem Bahia, porque é isso que exige nesse momento, né? O momento exige muita colaboração. Então, os bancos públicos, cada banco aqui tem papéis diferentes, e esses papéis, na verdade, eles são complementares, né? Então, muito mais do que competir, a gente está aqui para colaborar, a gente está aqui para encontrar pontos de convergência, e assim deve ser a nossa ação, né? De novo, nós somos muito mais complementares nessa resposta econômica que se exige para a pandemia. E, claro, como membros do Conselho do Sebrae, a gente não poderia deixar de estar aqui nesse momento colaborando
com a micro e com a pequena empresa. Eu gosto de responder, eu gosto sempre de iniciar essas conversas respondendo uma pergunta que para mim é básica, tá? E que para mim talvez seja uma questão que está muito na cabeça da nossa audiência, né? Uma pergunta que sempre acontece nessa hora: qual o caminho mais ágil para a minha empresa acessar crédito agora? Qual o caminho mais ágil para a minha empresa acessar crédito agora? Eu tenho muita clareza da resposta para essa pergunta, tá? É exatamente com o banco do qual você já é cliente. Claro que nesse momento, todos os bancos, sobretudo os bancos públicos, eles estão ofertando soluções para essa dificuldade que a gente está passando agora. Mas não resta dúvida que o caminho mais curto, o caminho mais ágil, é exatamente com aquele banco do qual você já é cliente, né? Essa é a melhor alternativa, por razões óbvias. É o banco onde você já tem relacionamento, é o banco onde você já tem um histórico, onde você tem um cadastro, onde você tem um limite de crédito, na maioria das vezes, onde você tem o seu fluxo de caixa, né? Então, eu não tenho medo de dizer que esse é o caminho mais ágil e o caminho mais curto. Claro, sempre colocando que todos os bancos, sobretudo os bancos públicos que estão aqui, estão à disposição para oferecer as melhores soluções. Mas não há dúvida que você procurar primeiro aquele banco que você já é cliente, você está encurtando muito esse caminho para aquela solução de crédito que você precisa. Até porque, muitas vezes, essa solução de crédito ela é muito específica, em função do setor onde a empresa está atuando, em função da própria natureza da atividade, né, do seu faturamento, do seu fluxo de caixa. Isso tudo pode ser muito melhor analisado naquele banco onde a micro ou pequena empresa já é cliente. Tá? Então, esse é um ponto que eu acho que é fundamental para a gente estar entendendo. Um terceiro ponto que eu queria colocar, antes de ir especificamente para as linhas de crédito do Banco do Brasil, eu queria aqui deixar uma sugestão para vocês e um convite, né? Até porque eu entendo que isso também é uma alternativa nesse momento. O Banco do Brasil ele opera o comércio exterior de uma forma geral, né? A gente tem uma participação grande nas oportunidades de comércio exterior. Amanhã, o Sebrae já deve ter divulgado, se não divulgou, vai estar divulgando hoje no final do dia e amanhã, pela manhã, o link para isso. Nós vamos estar fazendo uma live sobre comércio exterior para micro e pequenas empresas, né? Nós operamos lá no Banco do Brasil tanto os serviços de pagamento e de recebimento para exportação e importação, quanto também o crédito, né? Então, a gente amanhã vai fazer com o nosso pessoal, a gente vai fazer uma live voltada para o cliente mais extensivo a todos os empresários, né, que quiserem participar, e o Sebrae está nos ajudando a divulgar esse link para amanhã, 9 horas. A gente vai fazer essa live exatamente trazendo uma compreensão melhor de que não é tão complicado assim a gente fazer comércio exterior. E nesse momento de tanta dificuldade, o comércio exterior é uma alternativa, né? O momento é um momento favorável às exportações e a gente já tem na Bahia muitas micro e pequenas empresas que estão se dando bem com o negócio da exportação, né? A gente já tem micro e pequenas empresas de móveis e de estofados, de pescado, de produção agropecuária, exemplo do sisal, de calçados. A gente já tem várias micro e pequenas empresas que estão usando ou o nosso serviço ou o próprio crédito para exportar, né? Nesse momento é uma alternativa importante. A gente já deixa o convite aqui para todos vocês, amanhã, 9 horas, o link a gente vai estar pedindo ajuda do Sebrae para estar divulgando com todos vocês. Em relação ao nosso tema, especificamente, pessoal, crédito, eu fiz a opção de tentar discutir um pouquinho o que já foi feito até aqui, né, nesse ano, no ano de 2020, o que já foi feito até aqui em relação a crédito e pandemia. Por quê? Porque isso nos permite entender o que é que a gente pode fazer daqui por diante, né? Vocês conhecendo o que a gente já fez, permite que entenda o que a gente pode continuar fazendo daqui por diante. A gente atuou basicamente de duas formas, né? Ou com recursos próprios, as linhas de crédito tradicionais do banco, de capital de giro, de investimento, de antecipação de recebíveis, ou, na outra ponta, a gente aderiu aos programas governamentais de apoio emergencial
para micro e pequena empresa. O principal deles, o mais conhecido deles, o Pronamp, né? Então, essas foram as duas linhas de atuação do Banco do Brasil nesse momento de pandemia para apoiar a micro e pequena empresa. Dentre essas ações, a gente também, nesse momento, a gente está permitindo algo que ajuda demais a micro e pequena empresa, o micro e pequeno empresário. A gente está fazendo a renovação automática dos nossos limites de crédito. O limite de crédito, pessoal, é a base para a gente operar com o cliente. É a base para a micro e pequena empresa acessar o crédito, né? E a renovação desses limites de crédito é algo que tomava tempo, que tomava energia, né? Então, até junho desse ano, o banco está sem exigir novos documentos, sem fazer novas exigências, a gente está renovando automaticamente todos os limites de crédito daquelas empresas que são clientes do banco, até junho de 2021, até junho desse ano, para que a gente não tenha nenhuma interrupção no acesso ao crédito. Acho que essa é uma medida importante para garantir a agilidade que a gente precisa numa hora dessa. E aí, na nossa linha de atuação, naquele primeiro pilar que eu coloquei para vocês, quanto a recursos próprios, o que é que nós fizemos ano passado com a pandemia? Nós não retraímos, porque era o esperado, né, que os bancos retraíssem um pouco no momento de crise, mas nós não retraímos a concessão de crédito para micro e pequenas empresas durante a pandemia. Uma prova disso, pelo contrário, é que a nossa carteira de micro e pequena empresa, no ano passado, ela cresceu 20%. Ou seja, nós ampliamos o crédito para micro e pequena empresa, nós conseguimos ampliar em 1/5 a nossa carteira de crédito ano passado. É uma demonstração de que a gente não retraiu o crédito, mas, pelo contrário, procurou levar o apoio que a micro e pequena empresa precisa nessa hora. E aí, claro, com as nossas linhas de capital de giro, nós temos diversas linhas de capital de giro adequadas para cada situação, para cada atividade de cada empresa, com prazo até 36 meses, né? Tanto o capital de giro tradicional, quanto as linhas de antecipação de recebíveis, como a gente chama, né? Quando você antecipa suas vendas no cartão, quando a gente faz o desconto de títulos, quando a gente faz o desconto de cheques. Então, essas são as modalidades mais comuns que a gente fez questão de manter ativas, de manter disponíveis para micro e pequena empresa. Para vocês terem uma ideia de como a gente manteve esse fluxo de liquidez, apenas aqui na Bahia hoje, em média, a gente tem desembolsado efetivamente, ou seja, colocado efetivamente no caixa da micro e pequena empresa, uma média de 300 milhões mês. Ou seja, nós temos uma carteira aqui na Bahia, o Banco do Brasil tem uma carteira aqui na Bahia de aproximadamente 2 bilhões de reais com a micro e pequena empresa, e a gente tem nessa carteira de 2 bilhões desembolsado, em média, mensalmente, cerca de 300 milhões de reais. A gente tem certeza que isso contribui para manter a liquidez, né, ajudar a manter a liquidez do mercado e também dar esse apoio para a micro e pequena empresa, e eu me refiro àquele pilar dos recursos próprios, né? Ainda em relação a recursos próprios, talvez o nosso movimento mais importante até aqui, relacionado a crédito, talvez o mais relevante, além da manutenção do crédito, tenha sido a possibilidade de prorrogação das obrigações, né? A empresa, ela contrata, ela tem contrato conosco, ela tem empréstimo conosco, e no ano passado a gente permitiu a prorrogação ou a postergação dessas obrigações. Para vocês terem uma ideia, a gente adiou o recebimento de mais ou menos 1/5 de toda a nossa carteira de crédito, né? Mais ou menos 1/5 das empresas que são clientes e que operam com o banco, elas solicitaram a postergação das suas obrigações para que também tivessem um fôlego para atravessar esse momento aí da pandemia, né? Esse benefício vigorou até dezembro, né? Mas a gente já está concluindo os procedimentos para que esse benefício volte, ou seja, para que a partir de maio as micro e pequenas empresas também possam voltar a adiar as suas obrigações, postergar as suas parcelas com o banco, tá? Talvez esse também seja outro movimento nosso bem relevante. A gente também já disponibilizou
a partir agora de abril, uma opção nova de reperfilamento de dívida. Reperfilamento de dívida com 30 meses de prazo, mais 6 de carência. Ou seja, quem já tem crédito contratado, né, a gente identificou aqueles setores com mais carência, aqueles setores que necessitam de mais apoio agora, e a gente já lançou essa linha de reperfilamento para dar mais um fôlego ainda para essa empresa. A gente tem isso aí já disponível, e o mais importante, diferente das linhas tradicionais de renegociação e de reescalonamento de dívida, onde você fazia a renegociação, mas ficava impedido de continuar operando, o reperfilamento não. O reperfilamento a gente renegocia, a gente realinha essa dívida para um prazo mais adequado, só que essa empresa ela pode continuar operando normalmente com o banco. Ela pode continuar fazendo o seu desconto de cheque, o seu desconto de título, a sua antecipação de vendas no cartão. Enfim, é uma linha nova que a gente chama de reperfilamento para adequar, dar um fôlego para essa microempresa. No entanto, ela não fica com restrição, como acontecia com as linhas tradicionais de renegociação, mas sim ela pode continuar a operar com o Banco do Brasil. A gente acha que isso também vai ser importante. Então, esses são os 2 pontos essenciais daquele pilar, do pilar crédito com recursos próprios, e a gente tem, claro, o outro pilar, que é a adesão aos programas governamentais de apoio emergencial. Nós atuamos com o Pronamp desde a primeira hora, inclusive nós somos o gestor do fundo garantidor do Pronamp, né? E talvez essa tenha sido uma linha onde a gente conseguiu atuar com mais agilidade, né? 100% dos recursos que foram disponibilizados para o Banco do Brasil em relação ao Pronamp, que a gente sabe que foram insuficientes para atender a demanda, mas a gente conseguiu disponibilizar, colocar na ponta 100% desses recursos. Para nós, no Banco do Brasil, algo em torno de 6 bilhões de reais que a gente disponibilizou o ano passado. Para vocês terem uma ideia, apenas aqui na Bahia, a gente aplicou, aí no total dessas linhas emergenciais, no ano passado, a gente aplicou 600 milhões de reais, aproximadamente 600 milhões de reais, que beneficiaram 12.500 empresas, tá? 12.500 micro e pequenas empresas na Bahia receberam efetivamente, né, recursos da linha de crédito do Pronamp e das outras linhas emergenciais, o que dá um ticket médio, uma operação média em torno de 55 mil reais. Tá? Se eu pegar esses 600 milhões, né, e dividir por essas 12.500 empresas beneficiadas, a gente tem aí um ticket médio de 55 mil reais, o que demonstra que realmente esse recurso do Pronamp, ele foi para micro e para pequena empresa pelo próprio ticket que a gente tem. Tá? A gente atende mais ou menos aí na Bahia, nós no Banco do Brasil, encarteirados mais ou menos 30 mil empresas, né? Encarteirados. Dessas 30 mil empresas, 12 mil empresas acessaram as linhas de crédito emergenciais. Nesse momento, a gente está permitindo a ampliação, né, do prazo de carência do Pronamp. O Pronamp tinha originalmente 8 meses de prazo, a gente está agora flexibilizando para mais 3 meses. Ou seja, o cliente já pode contratar isso. Aquele que contratou o Pronamp no ano passado, a carência passa de 8 para 11 meses, na verdade. Né? Uma notícia boa é que dos clientes que tiraram o Pronamp no ano passado, até agora, apenas 20% pediram a prorrogação da carência. É um sinal para nós positivo de que esse cliente está conseguindo, mal e mal, pagar o seu financiamento. Né? Tanto é que só 20% deles até agora solicitaram a prorrogação da carência. É um indicador positivo para a gente, mas essa possibilidade está aberta para todos. Né? É claro, a gente espera agora a nova medida provisória para voltar a operar com o Pronamp. No momento que isso acontecer, o Banco do Brasil está pronto a, mais uma vez, voltar a operar com o Pronamp com a agilidade que for necessária. Demais, pessoal, a gente espera, o Banco do Brasil tem uma perspectiva que o avanço da vacinação
ele traga uma perspectiva mais otimista para o segundo semestre, né? Essa é a nossa leitura. A gente chegar em julho, agosto, setembro, num patamar de vacinação mais eficaz, mais adiantado, isso traz uma perspectiva mais otimista para o segundo semestre em relação à economia. Essa é a nossa expectativa, né? Para nós do Banco do Brasil, a gente deixa com vocês aqui na Bahia a nossa rede de atendimento, 300 agências espalhadas no estado todo, mas a gente já conta com 10 agências especializadas. Acabamos de abrir uma nova agência em Barreiras, 10 agências especializadas para atendimento da micro e da pequena empresa. Tá? Então, a gente, na verdade, ampliou a nossa rede de atendimento a micro e pequenas empresas para estar chegando na ponta, fazendo com que os recursos possam chegar mais próximos ainda, né? Inclusive com essa nova unidade que a gente acabou de abrir em Barreiras. A gente trabalha com essa rede especializada, a gente entende que a micro e pequena empresa precisa desse atendimento especializado, por isso a gente tem investido na ampliação dessa rede especializada de atendimento à micro e pequena empresa. Então, meus amigos, já passando para os próximos colegas, esses são os pontos mais relevantes, como a gente vem tratando essa questão do crédito nesse período da pandemia, mas o Banco do Brasil, claro, como os demais bancos públicos, dispostos a apoiar a microempresa na superação dessa crise, a seguir adiante, gerando emprego, gerando renda, gerando crescimento na Bahia. Contem muito com o Banco do Brasil, com essa participação, com essa colaboração dos bancos públicos também, para que a gente possa sair dessa crise fortalecidos. Obrigado a vocês. Obrigado, Eduardo. Com certeza o Banco do Brasil tem um papel importantíssimo com sua rede de agências no interior, nessa tarefa tão importante para a micro e pequena empresa. Eu gostaria também de até enfatizar um aspecto que você colocou, né, que tem a ver com os bancos públicos, acho que todos aí vão falar, abordar isso, essa participação, esse papel anticíclico dos bancos, né, e mesmo no momento de dificuldade, não restringir o crédito, pelo contrário, tentar realmente expandir o crédito, né, a gente sabe que a demanda foi muito grande, vamos ver aí nas perguntas com certeza, e muitas vezes os bancos não conseguiram atender a toda a demanda, acho que existe uma demanda ainda razoável, né, por conta de que foi uma crise muito, muito forte, ainda está sendo, mas os bancos se mobilizaram aí para isso, e também os programas federais. Então, isso é importante, também é bom saber, Eduardo, da questão do mercado exterior. Nós, do SEBRAE, estamos com um programa aí de comércio internacional, de capacitação das micro e pequenas empresas para o comércio internacional, então é muito bom saber que o Banco do Brasil está aí nessa jornada, e a gente vai, com certeza, estreitar mais relacionamento com relação a isso aí. Tá certo? Pessoal, eu vou passar aí para o Zé, mas antes, Zé, eu queria só, me parece que o áudio, na primeira fala minha, acho que não ficou muito bom, eu não vou repetir tudo, claro, mas só enfatizar que o papel nosso do SEBRAE é exatamente trabalhar nessa parte da qualificação, né? É a qualificação empresarial para que o acesso a crédito seja o melhor possível, né? E na capacitação a gente consegue minimizar, digamos assim, o risco do empresário, ou seja, maximizar aí potencializar o seu sucesso no uso do dinheiro, né? Exatamente com capacitação de finanças, de fluxo de caixa, de planejamento. Então, a gente sabe que isso é muito importante, toda essa parte de qualificação, para que o empresário seja bem-sucedido na aplicação do recurso. Então, isso é muito importante, né? Eu citei a parceria com a FIEB, com o Grupo NAC, exatamente onde a gente está com essa ação no interior para fortalecer esse aspecto da capacitação para o acesso a crédito. Então, pessoal, eu queria reforçar aí junto aos telespectadores aí, né, os internautas, que podem fazer as suas perguntas pelo chat. A gente já está recebendo aqui algumas perguntas. Vamos aí no final sistematizar para passar para vocês, tá? Então, é muito importante a participação de todos, tá? Eu vou passar agora para o Zé Gomes, seguindo aqui a nossa programação, para fazer também a sua apresentação aí de 10 a 15 minutos, e em seguida a gente seguir a ordem para abrir o painel na sequência para as perguntas. Ok? Vamos lá, Zé.
Vitor. Muito boa tarde. Em nome do Banco do Nordeste, é um privilégio para a gente estar participando dessa live em conjunto com o SEBRAE e com os demais bancos públicos parceiros. É uma iniciativa voltada aí para os empreendedores de um modo geral, nesse momento de dificuldade em que atravessamos na economia em decorrência da pandemia que todos vivenciamos, né? Então, o Banco do Nordeste, que é um banco federal, ele vem atuando muito fortemente no contraciclo, né, tentando trazer a economia ou sustentar os agentes econômicos, como o Banco do Nordeste como agente de governo, do governo federal, desde o surgimento da pandemia no início do ano passado, né? Então, é importante a gente reforçar a nossa atuação. Nós atuamos em todos os segmentos do crédito, com ênfase especial ao crédito a micro e pequenas empresas, desde a base da pirâmide ao microcrédito. Nós temos o maior programa de microcrédito da América Latina, microcrédito orientado e produtivo, voltado para a produção e não para o consumo. Claro, o consumo em decorrência da renda que gera a produção para os empreendedores que produzem ou prestam serviços. Além do microcrédito informal, atuamos também fortemente no microcrédito formal. As empresas as microempresas, faturamento até 360 milhões, e as pequenas empresas com faturamento até 4,8 milhões. Então, o ano passado, nós tivemos instrumentos importantes dados pelo governo federal. O Conselho Monetário Nacional colocou à disposição do Banco do Nordeste, através da Resolução 4798, a possibilidade de prorrogação das dívidas. Então, foram dados o que se chama no jargão aí do mercado um standstill, a parada dos pagamentos durante todo o ano para os empreendedores que tinham crédito em C. As parcelas foram prorrogadas, né? E também um programa emergencial que foi criado pelo governo federal, o FNE emergencial, né? Uma linha especial de capital de giro com taxas bastante atrativas e prazos atrativos para atravessar aquele ano de dificuldade, o primeiro ano de dificuldade, né? Então, como essa pandemia é incógnita, o ano que se inicia agora, a pandemia recrudesceu, né? Não houve uma atenuação, e também a necessidade de renovação dos instrumentos ou das ações, principalmente governamentais, para socorrer, no caso específico nosso de bancos públicos, né? Socorrer as empresas, os empreendedores. Então, nós estamos procurando atuar, renovando as prorrogações de dívidas de quem tomou crédito, né? E também, e fundamentalmente, dotar, como fizemos no ano passado, as empresas, em especial as micro e pequenas empresas, de condições de subsistência, né? O nosso objetivo é fazer com que o maior número possível de empresas, eu tenho certeza que o objetivo também do Banco do Brasil, da Caixa, da Desembaía, né? Mantenham-se vivas, possam atravessar essa turbulência, algumas com atividades, a maioria com atividades paralisadas momentaneamente, né? Possam atravessar esse período se mantendo vivas e esperando a oportunidade, né, de acordo com as orientações das autoridades, de poderem voltar às suas atividades normais, preservada aí a sua vida enquanto empresa, né? Que é importante para a economia, para manter os empregos e as atividades que mantém, né? Então, esse é o nosso papel. Nós atuamos como banco de desenvolvimento, com linhas especiais de capital de giro e de financiamento de investimento, além de linhas e outros produtos de banco comercial, que também somos, mas é importante enfatizar que a nossa principal linha é o FNE, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, isso para os empreendedores formais, que é a maior parte do público que nos assiste nesse momento. Então, o FNE, que é um fundo formado por recursos do Tesouro, arrecadação de IPI, imposto de renda, administrados pelo Banco Nordeste, para desenvolver a economia da região. Ele, nesse momento, ele se presta
a suprir com linhas de capital de giro os recursos necessários para que as empresas se mantenham vivas, né? E também aquelas que demandam recursos para investimento nesse momento, né? Porque a vida tem que continuar, né? E os investimentos amadurecem no prazo mais médio e longo. Tem empresas também fazendo investimentos, e a gente está fazendo investimentos para que no momento em que a economia volta, a gente está fazendo financiamento de investimentos, para que no momento em que a economia volte, esses equipamentos, esses agentes econômicos estejam aptos a retomar as atividades normais. Mas a ênfase, o foco, no momento, são as operações de capital de giro. E o nosso capital de giro, ele tem prazo adequado, como os prazos e os preços dos demais parceiros que são bancos públicos que participam dessa live, né? Geralmente, o capital de giro com até 36 meses para pagamento. No nosso caso, inclui aí uma carência desses 36, uma carência de 12 meses. Então, durante os primeiros 12 meses do período da operação, a empresa pagará apenas os juros, os encargos, e a partir do 13º mês e até o 36º mês, ela paga o principal e os encargos, né? Taxa de juro, a nossa taxa de juro está na faixa aí entre 5,5% ao ano no momento, né? Nossas taxas são pós-fixadas, né? Então, entre 5 e 5,5% para as micro e pequenas empresas no momento de taxa de juro, que é uma taxa de juro bastante adequada, fica abaixo de 0,5% ao mês, muito abaixo das taxas de juros dos bancos comerciais do mercado, né? E, além do capital de giro, as linhas também de investimento, que nesse momento tem taxas um pouco menor do que as taxas de capital de giro, na faixa aí de 4,5%, entre 4,5% e 5% de taxa de juros as operações de investimentos. É interessante lembrar para as empresas que fizeram algumas atividades de investimento nos últimos 6 meses, né, que elas podem, se elas pagaram esses investimentos, aquisição de equipamentos, de alguma reforma, prateleiras, né, alguns equipamentos adquiridos com recursos próprios, elas podem trazer essas notas para o Banco do Nordeste, que o banco ressarce, retorna esse dinheiro para o caixa dela e transforma isso em operação de investimento de longo prazo, o que acaba transformando essa imobilização do capital de giro que ela, porventura, tenha feito numa operação de investimento e resgata os recursos para o caixa, o que pode ser um atenuante para o momento, né? Mas as operações de investimento, elas têm um prazo mais longo, podem chegar aí a 8 anos, com carência de até 1 ano. Mas a gente precisa voltar o nosso foco para as operações de capital de giro. Então, se no ano passado nós demos o standstill, essa parada durante todo o ano, nesse momento de recrudescimento da pandemia, né, a gente está prorrogando também as parcelas dos empresários, a grande maioria sem condições de receita, sem poder pagar, em especial as micro pequenas empresas, a gente está prorrogando parcelas e também concedendo capital de giro novo. Então, é importante, se você já é cliente do Banco Nordeste e tomou créditos no ano passado, se procurar a sua agência e verificar com o gerente a disponibilidade de margem de crédito para o limite que foi calculado no ano passado ou o limite que você já dispunha. Como a maior parte das operações feitas no ano passado, no âmbito do FNE emergencial, foi até R$100 mil, boa parte das empresas tiveram um limite de crédito maior do que R$100 mil. Então, é o momento de procurar a agência para procurar tomar a margem, o valor acima de R$100 mil, que porventura tenha sido calculado, você tomar como giro agora. E, de novo, esse giro agora, para você manter a sua empresa viva, pagar alguns fornecedores, pagar algumas dívidas de curto prazo e manter a empresa com o apoio de outros segmentos do apoio governamental aí, com os impostos postergados, manter a empresa em condições de voltar a operar, ou para aquelas que já estão voltando a operar, ter nesse suplemento de capital de giro, a condição de comprar mercadorias, insumos,
para a continuidade do seu processo produtivo, no caso de indústrias, ou do seu processo de comercialização e prestação de serviço, no caso das empresas do setor secundário e terciário. Com relação ao processo de crédito, para aquelas empresas que ainda não são clientes, é bom que se diga aqui que para o Banco Nordeste, como de resto para os bancos públicos, de um modo geral, não há necessidade de um tempo de experiência e de vivência e de reciprocidade para tomar crédito, não. Você toma crédito no banco público porque você, nesse momento, o empresário precisa e o banco público está para prestar esse serviço a você. Então, não precisa aquele que não é cliente se preocupar com isso. Procura o Banco Nordeste, a gente faz o cadastro pode ser feito, é o primeiro passo da relação, pode ser feito na internet, né, no site do Banco Nordeste, né, e feito o cadastro de forma digital, o sistema do banco direciona você para a agência mais próxima do seu endereço e você começa, no momento em que tem contato com a agência, automaticamente com o cadastro concluído, a agência já vai ter condição de calcular o seu limite de crédito e a passar a orientá-lo para fazer o uso do limite de crédito. Tá? Então, para o uso do limite de crédito, geralmente, depois do cadastro, em torno de 15 dias, a gente tem condições de estar atendendo a demanda de capital de giro, né? A demanda de investimento demora um pouco mais, pela necessidade maior de análise, mas com o cadastro concluído, o limite calculado, o passo seguinte é a utilização do limite com a instrução do processo e liberação dos contratos para a assinatura. É importante reforçar que as empresas empresas iniciais, elas geralmente não geram limite para capital de giro. Então, estamos falando aqui para capital de giro de uma operação voltada para empresas que já estão em atuação, tá? Então, empresas que já estão no mercado. E o limite é baseado no faturamento fiscal dessas empresas. Concedido o crédito, é feito o acompanhamento, né, e a manutenção do cliente. É bom dizer que, além do FNE, nós temos recentemente firmado uma parceria com o Ministério do Turismo, que nos repassou ao Banco do Nordeste recursos do Fungetur. Então, nós também dispomos, em especial para as empresas do segmento de turismo, de recursos do Fungetur, destinados aí a capital de giro e a investimento. Então, são duas linhas bastante atrativas, são duas linhas que de taxas de juros baixas e de prazos longos, né? E nós esperamos aí o contato de vocês, clientes, né? Através do Sebrae, através da nossa página, através do contato com o nosso call center ou diretamente com as nossas agências, para prestar todas as orientações de atendimento e iniciar efetivamente o atendimento às empresas que nos procurarem. São essas as considerações e vamos aguardar aí os questionamentos, as perguntas, para que possamos esclarecer mais alguns complementos aí de informações sobre as linhas do Banco Nordeste. Mais uma vez, agradecer ao Sebrae pela parceria, ao Banco do Brasil, Caixa, Desembahia e os parceiros, a Federação do Comércio, né, e os parceiros também representantes aí do setor secundário, a FIEB e as entidades de um modo geral, pela possibilidade, pela oportunidade de falar das linhas para os empreendedores que nos assistem. Muito obrigado. Muito obrigado, Gomes. Com certeza, não tenha dúvida que o Banco Nordeste é um parceiro muito importante nessa empreitada em relação ao crédito para o micro e pequeno negócio, micro e pequena empresa. É um parceiro de longa data e eu acho que tem um papel muito importante aí, dado também as suas taxas, né, aos custos em relação ao financiamento, que são bem adequados para o momento atual e, inclusive, teve reduções específicas aí para esse momento, a questão da emergencial e tudo mais. Então, acho que é muito importante. E também registrar aqui a proatividade aí do Gomes em relação a isso. Eu acho que é muito bom essa parceria aí com o Sebrae. A gente está na retaguarda, sempre buscando aí o nosso papel, que é qualificar, que é melhorar o desempenho do empresário com capacitações,
para que ele possa cada vez mais usar o dinheiro melhor, né? E com isso ele possa ter um êxito aí e atravessar esse momento tão difícil, né, dessa tempestade que a gente está vivenciando. E pegando o gancho disso, eu vou passar já a palavra para o Richard da Caixa, mas antes de registrar, Richard, a nossa parceria aí do Sebrae com a Caixa. Nós temos uma parceria nacional, né, com a Caixa, onde a Caixa utiliza o nosso fundo de aval, que é o FAMP, né, e essa parceria ela foi muito importante, conseguiu alavancar, eu acho que uma quantidade expressiva aí de recursos também por essa linha, que é uma linha também toda virtual, né, apenas quando chega no momento final de assinatura de contrato, que tem uma parte presencial, mas ela é toda também disponibilizada virtualmente. Então, é também uma parceria muito importante aí do Sebrae com a Caixa, e também enfatizar a questão do pós-crédito, né, que é uma parte que o Sebrae introduziu aí nessa parceria. Então, as empresas que recebem o crédito, elas têm um acompanhamento do Sebrae para que ela possa aplicar esse crédito da melhor maneira possível e ter um maior êxito, aumentar a sua probabilidade de êxito, digamos assim, de aplicação desse recurso, de sobrevivência e tudo mais. Então, acho que é bacana isso, acho que você vai mencionar como é que está o estágio dessa linha atual, e também, evidentemente, todo o engajamento da Caixa Econômica com o Banco do Brasil. O Banco Nordeste, não muito, porque já tem as suas linhas específicas do FNE, mas o Banco do Brasil, sobretudo, e a própria Desembahia também, o engajamento nesses programas federais, né, que vocês foram bastante proativos, né, e conseguiram aí dar vazão bastante nesses programas, né, desses recursos. Então, é importante se enfatizar também isso. Evidentemente, como eu falei, a demanda é grande, então, como a demanda é grande, a gente tem muita gente ainda querendo crédito, as perguntas vão estar chegando aí, já estão chegando, né, e a gente com certeza vai ter empresário que não conseguiu, a gente vai estar passando para vocês como é que eles podem conseguir, enfim, orientações, mais orientações ainda para os empresários que não conseguiram, aqueles que querem renovar, enfim, certo? Então, registrar isso aí, que é necessário a gente estar sempre atualizando as informações, né, sempre buscando qualificar e sempre cada vez mais buscando facilitar o crédito, evidentemente que todos vocês têm os limites, né, do Banco Central, a gente sabe que tem coisas que têm que ser tratadas em nível mais do governo federal, do Congresso, que são coisas relativas à flexibilização do crédito, isso aí tem que ser lá a questão do risco e tudo mais, isso são coisas que têm que ser determinadas lá em Brasília, pelo Banco Central. Então, o Sebrae Nacional também já tem uma atuação também importante, nosso presidente Melles lá com o Congresso, já com a frente parlamentar da pequena empresa, no sentido de tentar também facilitar nessa linha aí da questão legislativa, que a gente sabe que os bancos têm algumas amarras, né, que impedem uma flexibilização mais, digamos assim, expressiva da questão do crédito. Mas, dentro dos limites aí, eu acho que a gente tem que fazer o máximo, né, porque ainda há uma demanda, acho que grande aí do setor privado buscando esse crédito. Então, vou passar aí para o Richard, para ele fazer esses comentários e registrar essa parceria nossa, que é muito exitosa. Por favor, Richard. Boa tarde, Vitor. Boa tarde mais uma vez a todos os nossos espectadores. Muito feliz de estar aqui representando a Caixa, o banco que se orgulha de ser o banco de todos os brasileiros, em especial durante o pagamento do auxílio emergencial. A Caixa vem mostrado o seu protagonismo nas políticas de enfrentamento à pandemia. Em 2020, 8 a cada 10 brasileiros adultos passaram pelas agências da Caixa para receber algum tipo de benefício, seja o auxílio emergencial, seja o saque emergencial do FGTS. Importante registrar, né, nós vamos falar aqui um pouco sobre as linhas específicas para micro e pequenas empresas, mas o nosso papel também no mercado imobiliário. Em 2020, a Caixa bateu o recorde de desembolso no mercado imobiliário, foram mais de 100 bilhões de reais. Chegamos a uma carteira de R$500 bilhão em crédito imobiliário. Nós sabemos o impacto que o crédito imobiliário tem em toda a cadeia produtiva. Vou compartilhar a área de trabalho aqui para vocês acompanharem uma apresentação que vai entrar no detalhe de duas linhas específicas. Uma o Vitor trouxe muito bem, que é o FAMP, que é o crédito assistido, que ele traz dois pontos extremamente relevantes para o empresário. O primeiro ponto é o acompanhamento do Sebrae, tanto no pré-crédito, né, o empresário ele vai ter uma capacitação para tomar o crédito, para onde ele vai destinar o recurso, como melhor aplicar na empresa, e o pós-crédito,
o Sebrae ajudando o empresário até o fim da operação na gestão da sua empresa. Então, o FAMP ele tem essa praticidade de ser um crédito assistido. O outro ponto é o fundo de aval que compõe essa linha, que permite que nós flexibilizamos a composição das garantias, que é uma questão extremamente sensível ao microempresário. Muitas vezes você procura o banco, precisa de uma operação, mas não tem um imóvel, não tem um veículo para dar em garantia, e o FAMP ele não tem essa exigência, uma vez que ele conta com esse fundo de aval. Então, são esses pontos relevantes em relação a essa linha, a gente vai trazer aqui alguns detalhes. Reforçando a parceria da Caixa e do Sebrae, em especial na linha do FAMP, que vem sendo um sucesso aí durante a pandemia. Reforço, a Caixa tem 160 anos de existência, completou no ano passado. Estamos presentes em 99% dos municípios brasileiros, seja através de uma agência, de um correspondente bancário, de uma casa lotérica. São 5.500 municípios assistidos, mais de 4.200 agências, 100 milhões de clientes. Destes 100 milhões de clientes, 2 milhões de clientes do segmento MPE, clientes de varejo, pessoa jurídica. Foram 34 bilhões contratados no ano passado, até aqui, né? Somente com os recursos oriundos das linhas emergenciais. A Caixa contratou 30% a mais que o segundo colocado. Então, mesmo pagando auxílio, fazendo todo o nosso papel na habitação, nós também conseguimos ser protagonistas dentro do desembolso para as micro e pequenas empresas. Se nós somarmos as linhas emergenciais com as linhas com recurso do banco, foram mais de 50 bilhões somente destinados às micro e pequenas empresas. Foram 300 mil micro e pequenas empresas beneficiadas durante a pandemia com os empréstimos da Caixa. Pegando a nível Brasil, aqui eu estou falando só de FAMP, que é o crédito assistido do Sebrae, nós fizemos 3,3 bilhões de reais, referentes a quase 48 mil contratos. No estado da Bahia, foram 171 milhões de reais desembolsados para quase 3 mil empresas. Isso mostra a relevância do FAMP para o Brasil e para o estado da Bahia. Eu antecipei um pouco o funcionamento, né? Ele é um crédito assistido, onde o Sebrae vai estruturar, junto com o empresário, toda a forma de alocação do recurso e acompanhar o pagamento das parcelas, acompanhar como esse empresário está se desenvolvendo durante toda a fase do crédito. Como que ele funciona? Ele tem um fundo de aval, né, o FAMP. Esse fundo de aval ele garante as operações em caso de inadimplência. Isso permite que o banco reduza taxas e também opere com garantias, sem exigências de garantias para os empresários. Então, isso é um facilitador enorme. Uma outra coisa importante, o FAMP, ele abarca todos os níveis de faturamento até o empresário MEI, né, o lá que está iniciando, até 81 mil de faturamento, até a empresa de pequeno porte, que vai até 4.800.000. Então, é uma linha bem democrática que acessa aí a todos que mais precisam nesse momento de pandemia. A única exigência do FAMP em relação à avaliação de risco de crédito é que o empresário tenha pelo menos 12 meses de faturamento e que não tenha nenhuma restrição cadastral, nem no CPF dos sócios, nem no CNPJ. O FAMP, ele garante até 125 mil, né, para os empresários, de acordo com o porte da empresa. É uma linha que possui carência, tem essa facilidade de contratar agora e pagar somente após o período da carência, e é uma taxa reduzida se nós compararmos com taxa de capital de giro de mercado. Ela parte de 1,19% ao mês. Reforçando que é necessário realizar todo o tutorial do Sebrae com as orientações e informações referentes ao crédito, isso para que o empresário possa fazer todo o ciclo de crédito de forma consciente. Um outro produto importante também, que tem uma característica aderente à nossa economia aqui do estado da Bahia, é o Fungetur,
que é uma linha de capital de giro voltada para as empresas do turismo. Essa linha tem o prazo de até 60 meses, também tem uma carência longa de até 1 ano, e é uma linha que tem a taxa de 5% ao ano mais Selic. Selic hoje está 2,75% ao ano, a gente está falando de uma linha abaixo de 8% ao ano. A única exigência para acesso a essa linha é que as empresas estejam cadastradas no Cadastur. Então pode ser hotel, cadeias de lojas aí de restaurantes, enfim, desde que tenha o cadastro no Cadastur, que faça parte do ramo, né, do turismo, da cadeia produtiva do turismo, pode acessar essa linha. Uma questão importante, a Caixa reduziu o nível de exigência para o Fungetur, antes só podia acessar essa linha as empresas com faturamento acima de 4,8 milhões, nós tiramos essa regra, hoje todas as empresas podem acessar o Fungetur. Existia uma exigência de ser garantia de imóvel, hoje não tem mais essa exigência. Se você tiver um recebível de cartão de crédito, de cobrança bancária, pode utilizar como garantia para alavancar na linha do Fungetur. Então, economia, uma taxa barata, facilidade de pagamento, longo prazo, tem carência para começar a pagar, também uma linha muito interessante para o micro e pequeno empresário. Trazendo aqui algumas linhas mais específicas, né, eu falei do FAMP, nós temos também o microcrédito produtivo orientado. Esse microcrédito produtivo pode ser contratado também nas agências da Caixa, pelo microempreendedor individual. Nós temos uma linha específica para microempreendedor individual do sexo feminino, mulheres empreendedoras, tem taxa diferenciada. Temos isenção de cartão de crédito, enfim, uma série de benefícios que você pode usufruir sendo cliente da Caixa nesse momento de pandemia. Para a empresa, para microempresa, empresa de pequeno porte, nós temos taxas no nosso portfólio que partem de 0,57% ao mês, isso é com recurso Caixa, e com até 60 meses para começar a pagar. Então, nós temos soluções para empresas de acordo com qualquer nível de faturamento, com qualquer nível de garantia que tenha para apresentar, nós podemos estudar um capital de giro. Temos linhas também para investimento, aquisição de máquinas e equipamentos com taxas a partir de 0,99% ao mês. Não trouxe aqui na apresentação, mas eu vi nas perguntas, nós vamos abrir daqui a pouco para retirada de dúvidas, perguntas sobre crédito rural. A Caixa hoje fez uma alteração nas exigências do crédito rural, o Pronamp, né, mas não é o Pronamp da micro e pequena empresa, né, o Pronamp do pequeno produtor rural, simplificando o processo. A Caixa não atuava no Pronamp antes da pandemia, só atuávamos para o crédito para o médio produtor. Agora estamos atuando com boas condições, com flexibilização dos processos, documentação. Nós entendemos o momento que o país passa, entendemos o momento que os empresários têm passado. Então, a Caixa se coloca à disposição, se coloca ao lado, mais uma vez, da população e do empresariado baiano para ajudar no que for possível, no que for preciso. Obrigado, Richard. Com certeza a Caixa tem um papel fundamental, né? Não só nos programas sociais, que você mencionou aí, todos eles, auxílio emergencial e tudo mais, e aqui especificamente sobre a questão do crédito para micro e pequena empresa. Então, essa parceria com o Sebrae, que bom que está sendo muito exitosa, os números já demonstram isso, e as outras linhas também que você mencionou aí. Então, é isso, eu acho que a gente vai, com certeza, nas perguntas, aí já estão chegando aqui várias perguntas, eu reforço aí ao ouvinte, participante, para continuar participando, a gente vai, já em breve, abrir para as perguntas, vai ser bem interessante o painel. Vamos ouvir agora o Agenor, com a Desembahia, que é um amigo Agenor aí da Desembahia, que é a agência de fomento do Estado, eu tive que ser dirigente. Então, eu quero aí passar para a Agenor e saber e colocar a importância. Eu sei que os limites da Desembahia são pequenos em relação a esses bancos gigantes aí, né? Então, a abrangência também, a gente tem dificuldade em relação à questão de rede de agência e tudo mais, mas, sem dúvida, faz o seu papel muito bem aí, e também tem taxas muito interessantes, muito atrativas para o empresário baiano. Então, passar para você fazer essa abordagem aí, como é que está aí a sua demanda por crédito, como é que está a operação da Desembahia, eu sei que opera também no Fungetur, né?
tenha já chegado mais perto em relação a isso aqui, que eu vou passar na sequência. Enfim, outras linhas que a agência de fomento tem, que possa esclarecer o público aí, através do acesso a essa instituição. Boa tarde a todos, boa tarde ao público em geral, boa tarde a Vitor, boa tarde a meus parceiros de crédito aí, Eduardo, do Banco do Brasil, Zé Gomes, do Banco do Nordeste, Richard, da Caixa Econômica Federal. Eu sei que todos, obviamente, em conjunto com a Desembahia, como o próprio Eduardo falou e muito bem dito, a gente procura se complementar para fornecer o crédito aos clientes, né? Nós não estamos aqui de nenhuma forma querendo quem é que é o maior, porque Vitor bem sabe, já acabou de falar aí, a Desembahia é uma agência de fomento do Estado da Bahia, nosso campo de atuação é somente no Estado da Bahia, nossos recursos existem, mas são limitados em relação aos grandes bancos públicos, né, como Caixa Econômica, Banco do Brasil. Tá? Mas nós fazemos nosso papel aqui, dentro do que é possível fazer, tá? E eu queria compartilhar uma apresentação aqui com vocês, para poder dizer mais ou menos como é que a gente atua, qual é o nosso campo de atuação, o que é mais ou menos a Desembahia, porque, na verdade, é um banco de fomento, não é um banco comercial, como é o BNB, como é a Caixa, como é o Banco do Brasil, então nós temos uma maneira de atuação um pouco diferenciada, complementando a atuação dos bancos comerciais, como o Eduardo bem falou aí, do Banco do Brasil. Só um minuto. Nosso campo de atuação aqui, nós, por sermos uma agência pequena, tudo se resolve. Um dos detalhes importantes é que tudo se resolve aqui em Salvador, na sede da Desembahia. Né? No interior do estado, a gente divide nosso campo de atuação, tendo gerentes regionais nas cidades de Feira, Conquista, Ilhéus, Barreiras, Teixeira de Freitas, Juazeiro, Irecê e aqui em Salvador e região metropolitana, que é uma gerência só. Nós temos nós atuamos nessas gerências no interior, em parceria com o SEBRAE, que de uma forma bastante gentil nos cede uma sala na sede do SEBRAE regional, e aí nós pagamos um valor tão pequeno que não precisa nem ser dito. Então, é mais mesmo uma parceria que a gente entende que a gente é muito bem recebido, e graças ao SEBRAE a gente consegue atuar de uma maneira bem mais econômica no interior do estado. A gente tem um programa que é campeão também, que é o Cred Bahia, nosso programa de microcrédito. Nós temos hoje 170 postos no interior do estado que nós temos um microcrédito, mais Salvador, e a determinação do governador foi que a gente ampliasse bastante esse microcrédito para mais municípios. Nós estamos atuando em parceria com a CETRE e com a Cefaz e com a SDE, fazendo exatamente essa ampliação, assim como o governador também determinou, que ao invés de a gente deixar disponibilizado 50 milhões para atendimento do microcrédito, que a gente dobrasse o valor nesse ano de pandemia, né, que continua, para 100 milhões de reais. A Desembahia, como eu falei no início, tá, por ser uma agência de fomento, a gente tem alguns diferenciais dos bancos comerciais. Nós procuramos aqui exatamente soluções técnicas e financeiras que sejam adequadas às necessidades do empreendedor que procura a Desembahia. Nossas linhas com carência e prazos foram ampliados, tá, por efeito da pandemia. Nosso foco principal é exatamente na micro, pequena e média empresa. A gente prioriza a tramitação de documentação dessas empresas. Acessibilidade com múltiplos canais de atendimento, central de relacionamento, site, os próprios GDs, os postos do Cred Bahia na capital e no interior do estado, e meios corporativos de negócio. Nós temos uma coisa que é uma coisa que facilita, né? Porque nós não temos abertura de contas, nós não precisamos de intermediários, nem exigimos nenhum tipo de reciprocidade para com o cliente. Razão pela qual nós temos que ter um certo cuidado maior, porque muitas vezes, quando é o cliente já da Desembahia, nós temos já o histórico dele, se é um bom pagador, quantas operações fez com a gente. Quando é um cliente novo, a gente precisa ter uma análise mais apurada, ver toda a documentação, porque, na verdade, a gente não tem o histórico do cliente. O cliente não tem conta com a gente, entendeu? Como tem o Banco do Brasil, como tem a Caixa Econômica, tá? Que facilita, e o Banco do Nordeste também. Nossas fontes de financiamento, nós temos algumas. É o recurso do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, que é o Fundese, que é recurso do Tesouro e que a gente administra. Por a Desembahia administrar, ela recebe um percentual dessa administração. Nós temos recursos
para investimento na parte de inovação, que é recurso que vem oriundo do FINEP. Nós temos os recursos próprios da Desembahia, né? Temos os recursos do FUNGETU, do Ministério do Turismo, e também somos grandes repassadores do BNDES. Inclusive, a Desembahia, no ano de 2020, recebeu um prêmio, foi a única agência de fomento do país que recebeu um prêmio na área de comunicação, que melhor divulga os produtos do BNDES, que melhor se comunica com os clientes. O que, para a gente, é uma grande satisfação ter recebido esse prêmio do BNDES. Nossos eixos de atuação é exatamente a gente financiar investimentos produtivos, como exatamente Gomes do BNB falou, tá? Para a gente financiar, tem que ser produtivo, né? Não é para gastos de consumo. A gente administra os fundos de desenvolvimento e prestar garantias. Nós financiamos máquinas, equipamentos, projetos, transporte, temos o financiamento aos municípios baianos, né? Temos uma linha especial para eles, a linha de capital de giro, de inovação, do microcrédito, que é o Crédito Bahia, que já existe há 20 anos, e também das PPPs, que são projetos de interesse governamental. Com relação ao turismo, a parte de capital de giro do FUNGETU, para a gente ver um diferencial aí. No início da pandemia, entendeu? As empresas com sede na Bahia, a gente só financia empresas com sede na Bahia, inscrita no Cadastro, como bem falou também nosso companheiro Richard da Caixa Econômica, e com faturamento fiscal até 4.800.000. Mas se você observar o valor do limite, no início da pandemia, até 1 milhão por grupo econômico. Com a pandemia, que se agravou, a gente abriu para 10 milhões. A taxa de juros, que era o NPC mais 4, que dava 0,64 ao mês, passou a ser Selic mais 4, que dá 0,48 ao mês para capital de giro. Os prazos eram 48 meses com 6 de carência. A gente ampliou para 60 meses e com 12 de carência. E as garantias, a gente precisava que apresentasse a empresa um faturamento de 24 meses, fosse até 100 mil, que seria a só aval dos sócios. Os demais casos são garantias imobiliárias no mínimo de 130% do valor liberado. E com a pandemia, a gente passou a exigir o faturamento fiscal, desde que em 2020 não existiu praticamente para muitos setores, certo? Principalmente o do FUNGETU de turismo, não existiu praticamente faturamento, a gente deixou de exigir os 24 meses, passamos a exigir 12 meses anteriores à pandemia, ou seja, fevereiro de 2020 para trás, e aqui até 50 mil aval dos sócios e os demais a garantia imobiliária também de 130%. Os demais setores de giro, já que a gente é repassador do BNDES, no início da pandemia, e a gente continua também fazendo pessoas jurídicas, quantidade produtiva sediada na Bahia. Mas a participação saiu de 2 milhões para 10 milhões para o grupo econômico, faturamento fiscal a mesma coisa, de 24 para 12 meses, a taxa de juros, que era Selic mais 7,35, que era 0,82 ao mês, passou a ser Selic mais 5,35, ou seja, 0,59 ao mês. O prazo era 36 meses com 6 de carência, passou a ser 60 com 12 de carência. Ia com garantia real até 60 meses, até 12 de carência e virou 24 de carência. Nós também temos outras linhas empresariais aí, a parte rural também, de projetos, que nós temos a taxa. Eu não vou me deter muito a essa lâmina, porque as pessoas estão vendo aí as taxas que a gente trabalha na parte de projeto, a carência e o prazo total. A parte de máquinas e equipamentos, a parte do giro, a inovação, o custeio e as máquinas e financiamento de máquina rural. Agora, com a fala do governador, né, que pediu exatamente para a gente ampliar e duplicar o valor para esse ano, como eu já disse, a gente ampliou e nós estamos com o valor aqui de 100 milhões de reais para o Crédito Bahia, né, para o microcrédito, que o nosso vai desde R$500 até o máximo de R$21 mil. Tá? E a gente criou também, como era 12 meses sem carência, a gente colocou agora com 24 meses para quitar com 6 meses de carência. Eu acho que é um programa que a gente se orgulha bastante, tá? É um programa que a nossa inadimplência é pequena, a gente atende não só o informal com essa linha, como aos MEI, né? Então, essa linha é uma linha muito importante para o pequeno empreendedor. As medidas que a Desembahia adotou na pandemia, né? A gente fez a repactuação dos créditos. Basta dizer a vocês que nós repactuamos aproximadamente 700 contratos na Desembahia, o que deu um volume de recursos de 250 milhões de reais.
Aumentamos os prazos de capital de giro, como eu já disse, de 6 meses para 12, o total de 36 para 60. E simplificamos muito. Foi uma exigência que a gente fez aqui, a próprio presidente Miranda, para a gente reduzir bastante e simplificasse os processos internos para que a gente atendesse com o menor prazo possível os nossos clientes. E fizemos uma redução do número de informações mínimas a serem apresentadas pelo cliente no nosso checklist cadastral. Eu acho extremamente importante essa partezinha que a gente vai apresentar agora, que é exatamente quais são as dúvidas mais frequentes que existem. Como é que eu consigo a concessão? O que é preciso para eu obter o crédito na DZ Bahia? Primeiro, não pode possuir nenhum tipo de restrição cadastral em nome da empresa, do sócio e de avalista. Eu acho que isso é normal em toda instituição financeira. Apresentar a documentação completa, conforme checklist. Hoje em dia, a gente faz isso tudo de maneira digital. Apenas uma que a gente faz através ou presencial, tem que deixar aqui na DZ Bahia, ou fazer um encaminhamento através de correio. Apresentar garantias adequadas aos recursos que forem solicitados. Como é nosso processo? Basicamente é esse, mais ou menos, o fluxo. O cliente contacta a DZ Bahia através de um dos canais, certo? O site, o e-mail corporativo ou telefones. O cliente informa os dados da atividade que realiza e o valor que está pleiteando. A DZ Bahia analisa informações, realizando triagem, direcionando a melhor solução para o cliente. A DZ Bahia encaminha o checklist personalizado ao cliente, são os documentos cadastrais que ele vai ter que apresentar a documentação, e informações oficiais, faturamento, despesas e certidões. O cliente envia toda essa documentação, apenas a declaração de propósito, que ele manda e-mail físico, mas não necessita estar na agência. Pode mandar, como eu falei, através de correio. E os demais documentos são todos digital. A DZ Bahia analisa o cadastro e a proposta do cliente. E, através da análise, verifica se vai conceder o crédito ou não. Minha empresa possui menos de 12 meses de faturamento. Posso conseguir capital de giro? Para empresas com menos tempo de atividade, não é possível a obtenção de recurso livre em capital de giro isolado. Mas é possível, sim, financiar investimentos fixos com capital de giro associado. Este no percentual de 30%. Neste caso, obviamente, deve apresentar uma garantia imobiliária. Em quanto tempo os recursos estarão disponíveis? O tempo para a concessão do financiamento vai depender, obviamente, da complexidade da proposta, da agilidade do cliente em apresentar toda a documentação que foi solicitada também, além da disponibilidade de informações da empresa, o objeto financiável. A presteza no fornecimento dessa documentação é que vai ser o fator decisivo e determinante para a liberação mais cedo ou um pouco mais tardia do financiamento. Sou MEI, consigo crédito, assim como empreendedor autônomo, através do CPF, o MEI consegue obter crédito na linha do microcrédito do programa Crédito Bahia. O programa tem convênio, como eu já falei, de 170 municípios espalhados pelo estado da Bahia, e nós estamos buscando exatamente em parceria com a CETRI, SDE, estender isso aí para, digamos assim, todos os municípios, se for possível. Nós temos aí o site, né? Nós temos o site aqui, Unidade Central de Relacionamento, os telefones, o e-mail, solucoesfinanceiras@dezembahia.ba.gov.br. Ok. Terminou, Agenor? Terminei. Pronto. Então, obrigado, Agenor, DZ Bahia. Valeu, pelas amigo. Informações aí da sua agência, importante, muito importante para o Estado, e esse aporte de recurso aí adicional para o Crédito Bahia, que é o microcrédito orientado do governo do Estado, né, e também as outras linhas que foram explanadas. Então, agradecer a Agenor e a todos aí. Agora a gente vai passar para o painel das perguntas. Eu já tenho aqui várias perguntas, e aí gostaria que vocês pudessem fazer também uma reflexão rápida do que é que mudou, né, do momento lá do início da pandemia para o momento atual, em relação aí à questão das linhas, né, os clientes, qual é o sentimento de vocês? Os clientes já conseguiram, né, conseguiram apresentar a proposta de forma rápida. Eu acho que no começo, como tudo, né, no começo havia uma certa dificuldade de acesso, dificuldade de fazer a proposta pela internet, enfim, e eu acho que isso, com o passar do tempo, foi melhorando, né? Eu acho que o fluxo estabelecido de uma forma rápida. Queria
essa avaliação de aí rapidamente, mas eu vou já encaminhar as perguntas, só deixar aí anotado, quando vocês forem falar, acordar um pouco, comparando aquele momento T0, lá no momento da pandemia, com o momento atual. O que é que mudou, né, em relação ao fluxo de crédito nesse período. E aí, já passando aqui para as perguntas, tem um aqui que fala se o financiamento é para todo o Estado em relação ao Brasil. Eu posso até responder, falar que né, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica tem linhas que são linhas federais, não é isso? Me corrijam aí se eu estiver errado em alguma coisa, são linhas federais e serve para o Brasil como um todo. Né? E, evidentemente, que na Bahia você vai ter lá atendimentos específicos, diferentes regionais, estaduais, né, que vão encaminhar, mas as linhas são linhas de caráter federal, com linhas federais. Então, aqui, acho que, em relação ao Banco do Brasil, Zé, Eduardo, tem aqui um cliente, eu vou fazer as perguntas gerais aqui para todos e passo para vocês, tá certo? Para o Banco do Brasil, essa cliente aqui, essa empresária, não sei, que recebeu a carta da Receita Federal e não conseguiu crédito. Acho que a carta da Receita Federal me parece que seria para a Caixa Econômica e para o Banco do Brasil, né? Porque a Pronamp pode ser um dos dois, né? E não conseguiu. Então, por que motivo que ela não conseguiu? Tá certo? Tem uma pergunta aqui sobre empresário negativado. Eu acho que o agente já respondeu, os outros bancos podem complementar se quiserem depois. Negativado não consegue em função das restrições postas até mesmo pelo sistema financeiro, né, pelo central e tudo mais. Não permite isso. Já pergunta aqui. Para o Banco do Nordeste, Gomes, tem uma pergunta aqui do Fungetur, se para guia turístico é possível, né, possível o guia turístico com CPF apenas, né, conseguir essa linha do Fungetur, que não, né, o Zé pode confirmar. E a questão do crédito emergencial, Zé, Zé Gomes, no caso. O crédito emergencial, se vai haver uma nova... Aliás, não, perdão. Se o crédito emergencial, a pessoa que já fez pode conseguir novamente, ou seja, pode ter segundo crédito concedido pela linha do crédito emergencial do BNB, certo? E aí, para a Agenor, tem a questão que você já mencionou aí nas perguntas e respostas, bem interessante, Agenor, mas ele fala aqui da questão do prazo médio, no caso do Crédito Bahia, né, apresentando a solicitação de crédito, qual seria o prazo médio para a liberação desse recurso aí pela Desenho Bahia. Então, vou fazer essa primeira rodada e vou anotando as perguntas para a gente voltar aí no segundo bloco, ok? Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar aí. Recapitulo aqui a pergunta. Bacana, Vitor. Eu acho que eu fui o primeiro demandado aí. Deixa eu começar aqui essa rodada. Primeiro, na verdade, você trouxe uma vantagem para a gente, né? Quando pergunta se as mesmas taxas, as mesmas condições vão servir para o país inteiro. Nesse momento, numa crise, isso é uma vantagem, né? Você ter bancos públicos com alcance no país inteiro que podem levar para alguém no interior do Piauí ou no interior da Bahia a mesma linha, a mesma taxa, o mesmo prazo, se minha empresa tivesse localizada em São Paulo, na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro ou em Porto Alegre, né? Então, essa capilaridade dos bancos nesse momento, né, e essa unidade de ação permite que as oportunidades cheguem para todo lugar, né? Nós não tivemos, por exemplo, no Pronamp do ano passado, e aí já respondendo a segunda pergunta, né, de que recebeu a carta da Receita, mas não teve acesso ao crédito, realmente, eu coloquei na minha fala inicial, a gente não teve os recursos disponibilizados suficientes para atender a toda a demanda, né? No início houve um certo empossamento desse crédito, mas depois ganhou agilidade e, na verdade, os bancos públicos eles utilizaram 100% dos recursos que foram disponibilizados por Pronamp, embora a gente saiba que isso não seja suficiente. Mas aí, fazendo um link com a primeira pergunta, a gente permitiu que o Pronamp, uma linha como o Pronamp, ela chegasse, por exemplo, a todos os municípios da Bahia. Não houve um município, por menor que seja, por mais remoto que seja, na Bahia, que não tenha feito 2, 3, 4, 5 ou 10 operações de Pronamp. Então, isso nessa hora de crise, isso é uma vantagem. E por último, Vitor, aí respondendo um pouquinho a tua provocação,
a diferença de hoje para o início da pandemia, me parece que hoje o empresário, ele se permite ter mais discernimento, entender melhor o contexto para poder tomar a decisão mais acertada. Me parece que isso ajuda bastante agora esse discernimento que a gente pode ter, porque a gente começa a enxergar uma perspectiva logo ali no segundo semestre, uma perspectiva de futuro. É muito importante esse discernimento em relação a crédito, para que o empresário possa buscar a melhor solução para ele. Eu vou dar um dado aqui que é importante para nós, né? A gente está projetando um IPCA, ou seja, a inflação para esse ano em torno de 4,2% lá para o final do ano, tá? Essa é a projeção do Banco do Brasil para esse ano. Isso significa que, ao mesmo tempo, a gente deve ter uma taxa Selic. Estou falando de projeção, tá, pessoal? Projeção. A gente deve ter uma taxa Selic lá em dezembro em torno de 4,25 a 4,5. 4,25 a 4,5. Isso significa o quê? Isso pode ser um complicador para o custo do dinheiro ao longo desse ano. Isso pode ser um complicador em relação ao custo do dinheiro. Ou seja, vai ser muito importante a gente estar atuando com as linhas subsidiadas, tá? As linhas emergenciais subsidiadas, que certamente elas vão ocupar esse espaço e ajudar a reduzir a taxa média, a reduzir o custo do dinheiro. Então, vai ser muito importante que a gente esteja disposto a trabalhar com isso, senão, claro, com uma Selic chegando lá no final do ano a 4,25, 4,5, que é a nossa expectativa, a gente vai ter, sim, claro, um aumento do custo do dinheiro. São indicadores como esses que o empresário precisa estar atento, né? O crédito precisa vir da forma específica, de maneira muito precisa em relação à necessidade dele, no tempo certo, né? Sem muitas vezes, por exemplo, esperar ficar inadimplente para procurar uma solução, isso não é bom, né? Principalmente quando a gente aponta esse cenário aí de Selic a 4,25, que tem impacto no custo do dinheiro, certamente, tá? Mas eu coloco esse discernimento do empresário como uma diferença de agora em relação àquele período inicial lá de muita incerteza ou de incerteza absoluta, em que a gente não tinha perspectiva nenhuma do que acontecia lá na frente. Quem conseguir se organizar melhor agora, nessa crise, quem conseguir se organizar melhor agora, certamente é aquele setor ou é aquela empresa que vai sair na frente quando a gente tiver uma retomada, quando a gente tiver um momento de bonança ali na frente. Tá? Muito bem, Zé. Eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente percebe também no Sebrae que os empresários já estão mais maduros com relação a isso, a despeito de que, como você falou, o dinheiro não foi suficiente, eles continuam batendo na porta, né? E essa questão do negativado e dificuldades, né? A gente sabe que aí não são vocês, são a regulamentação do Banco Central, mas que eles têm que estar... isso, acho que, inclusive, tem projeto de lei aí limitando em relação a isso. Isso é uma dificuldade muito grande, porque nesse momento muitos ficaram com o nome, como se diz no popular, o nome sujo, né? E aí tem essa dificuldade de acessar o crédito. Mas vou passar, então, aí aos outros colegas, quem gostaria de falar agora. Pode ser o BNB, Vitor. Pode ser? Gomes. É Gomes, está falando? Isso, é Gomes, né? Pronto, Gomes. No seu caso, tem uma pergunta aqui em relação ao crédito emergencial, certo? Isso. Como é que está, se a pessoa que tomou uma vez pode tomar de novo, tá? E a questão do Fungetur. Se o BNB, na linha Fungetur, financia guias turísticos. Ok. Bom, com relação a tomar novamente o crédito emergencial, quer dizer, eu entendo a pergunta, a pessoa deve estar querendo tomar mais crédito. Nesse momento, nós não temos o crédito emergencial, ele acabou, e ele não foi renovado pelo Conselho Monetário Nacional. Mas nós temos o giro do FNE, que é tão bom quanto. Ele tem até um prazo maior, só tem uma taxa de juro maior, mas é uma taxa de juro muito menor do que a do mercado. E o prazo, em vez de 2 anos, é de 3 anos. Para tomar, pode. Agora, o cliente precisa verificar com a sua agência se ele tem margem, sobra no limite de crédito. No momento que ele fez o cadastro, o sistema do banco calculou um limite de crédito. Se o limite ficou maior do que 100 mil,
ou maior do que o valor que ele tomou, eu falo 100 mil porque era o teto da linha. Então, teve muito cliente que tomou só o teto, porque só a linha emergencial só tinha até 100 mil e ficou com sobra de limite, de margem. Procure a sua agência, se tiver sobra, você pode tomar um novo giro, nesse caso, no FNE normal. Com relação ao FUNGETUR, só com CPF. Então, é um empreendedor informal. Nós não temos linhas para empreendedor informal, e é importante que se diga que o FUNGETUR e as outras linhas, geralmente, elas são utilizadas a partir de um limite de crédito gerado. Na agência tradicional, a gente não gera limite de crédito para quem não tem CNPJ. A gente atende, o Banco Nordeste atende quem não tem CNPJ, que é informal, na unidade de microcrédito, que é o Crédito Amigo. Só preciso ver se a necessidade de capital de giro desse agente de turismo é compatível com o limite que vai gerar lá para o informal do Crédito Amigo. De qualquer maneira, o ideal é que ele procure a agência do banco ou o 0800 do banco, de preferência uma agência por telefone ou indo pessoalmente, que encaminharemos para o microcrédito informal, o Crédito Amigo. Também pergunta sobre o site do banco para fazer o cadastro, que é a porta de entrada, a abertura de conta se dá no site. É bnb.gov.br/seja nosso cliente. Se não der para decorar o seja nosso cliente, no bnb.gov, lá na perguntas, como fazer cadastro, ser cliente, que leva a esse link, né? Eu acho que foram essas as perguntas que nós anotamos aqui. Obrigado. Ok, Gomes, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Richard, que um empresário coloca que é uma empresa de eventos e que está parado desde abril de 2020. Por esse motivo, não consegue crédito. Como deve prosseguir nesse caso? O que é que você aconselha aí, Richard? Muito bem, Vitor. Nesse caso, ele vai ter dificuldade em função da paralisação do faturamento, né? Quando a gente for fazer a avaliação de limites de crédito para ele, por ele não ter nenhum tipo de faturamento fiscal nos últimos 12 meses, ele vai ter uma dificuldade maior para encontrar o crédito. Ok? Respondendo a sua provocação em relação ao que mudou, né, do ano passado para cá, eu acho que é em relação à incerteza, né? A pandemia era tudo muito novo para os bancos, tudo muito novo para os empresários, em um momento de incerteza, geralmente a gente tem um certo receio de investir, fica mais preocupado com o que vai acontecer. Falo até da forma de atendimento dos bancos, né? Um ano atrás nós tínhamos uma forma de atender muito ainda presencial, muito analógica. Hoje os bancos, nós temos atendimento por WhatsApp, fechamento de contrato por aceite vocal, por token, então o sistema bancário se modernizou muito durante a pandemia. Então, acho que isso aí está bem diferente do que era no início, né? Como seria as relações de teletrabalho, né? Muitos colegas de grupo de risco foram para home office, como colocar com produtividade esses colegas. Então, eu acho que o que mais mudou foi isso, né? A mudança nas relações comerciais e também, se não o fim, a amenização das incertezas. Acho que agora a gente já sabe melhor com o que estamos lidando. Com certeza, Richard. Eu acho que já estamos num momento que as instituições financeiras evoluíram muito nessa parte do relacionamento, né, não presencial, que era muito exigido, né? Eu acho que isso avançou bastante, com certeza. Eu vou passar agora aqui para a Agenor, que tem aqui aquela pergunta sobre o Crédito Bahia, o prazo médio de liberação, Agenor, e aproveitando falar um pouco do crédito para profissionais autônomos, aí pela linha do Crédito Bahia, imagina. Agenor. Vitor, queria só ressaltar aí a importância da fala de Eduardo, entendeu? Eu acho que realmente ele usou uma expressão que agora eu me esqueci, mas o que ele falou aí foi que com essa pandemia o empresariado ficou mais assim, ele usou uma expressão diferente, mais ou menos mais consciente, mais diligente, entendeu? E isso aí é muito importante, entendeu? Ele falou, não deixar, mais importante é que o empresário não deixe ficar inadimplente, entendeu? Por exemplo, nós temos muitos clientes aqui que com a pandemia tiveram problemas
clientes antigos e tudo mais, bons clientes que tiveram problema, mas que se anteciparam, ou seja, antes do vencimento, ele já sinaliza, eu não vou ter condições de pagar, vamos fazer uma renegociação de crédito, aí vem para cá e muitas vezes a gente consegue resolver, ele acaba não ficando inadimplente, entendeu, Vitor? Isso é muito importante o que o Eduardo falou, porque quando você fica inadimplente, a situação da empresa já complica todo, né? Mas respondendo o que você falou, o Crédito Bahia é uma liberação de recursos de forma rápida, tá? A gente tem um agente de crédito em parceria com a prefeitura, tá? Que são treinados pela Desembahia, pela CETRE, tá? E que ele vai lá responder um pequeno questionário, que a gente está reduzindo esse questionário cada vez mais, com algumas perguntas básicas. O objetivo é a gente saber se realmente ele tem alguma atividade que seja produtiva. Eduardo também falou, muito bem falado, que a gente não vai liberar recursos para atividade que seja para consumo, e sim uma atividade que seja produtiva, tá? E a gente analisa e libera o recurso. O recurso é um recurso que não passa por comitê, não passa por nada. É muito simples e rápido de se resolver. Agora falar-se uma média, a gente já fez liberação, é um pouco complicado. Falar uma média é difícil, mas a gente já fez liberação de Crédito Bahia em 7 dias, em 10 dias. Tudo depende da documentação quando chega para a gente aqui na Desembahia. Se for uma coisa que seja rápido, ágil, junto o cliente junto ao agente de crédito, a gente consegue resolver de maneira rápida. Tudo é muito relativo. Perfeito. Obrigado, Genô. Tem mais algumas perguntinhas aqui. Eu não sei se alguém, talvez do Banco do Brasil e a Caixa, em relação ao Pronamp, se a postergação, na realidade, eu sei, já foi falado a questão da carência, que passou por 11 meses, mas se tem perspectiva de dinheiro novo, como é que está isso, como é que está no governo federal, não sei disso. E tem uma questão aqui específica, aliás, antes, uma questão que tem a ver com uma anterior, a questão do faturamento, né? Ele fala que o empresário não teve faturamento nos últimos 12 meses, dificultou o acesso, porque os bancos estão pensando em fazer para ajudar as empresas que estão nessa situação. A questão da falta de faturamento também, que já foi mencionada aqui, não ao cliente anterior, mas quem quiser complementar. E especificamente aí para o Richard, uma cliente aqui fala que temos conta na Caixa há mais de um ano, porém com pouca movimentação. Se é possível conseguir financiamento numa situação dessa, né? Então, passar aí para vocês, por favor. Vitor, em relação ao Pronamp, sim, né, a resposta é sim, existe a expectativa de uma nova tranche, de uma nova leva de recursos. O Senado, ele já aprovou o Pronamp agora como um programa permanente, ele deixa de ser um programa emergencial e deve passar a ser, quando concluir todas as etapas de aprovação, já foi aprovado no Senado, ele deve passar a ser uma política pública permanente para a micro e pequena empresa. Eu acho que isso é um avanço importante, e existe um PL em tramitação para ampliar o prazo além de 36 meses. Né? Isso ainda está em tramitação, mas é possível sim que a gente tenha o Pronamp num prazo até além de 36 meses. Mas a nova tranche de recursos, sim, assim que for aportado novo valor no fundo garantidor, a gente deve ter uma nova tranche de liberações de Pronamp. Eu queria só concluir, trazer uma informação em relação àquele discernimento, aquela precisão que a gente precisa ter nesse momento, né? No banco, a gente está atuando para tentar entender esse cenário com o que a gente chama de análise setorial, tá? Análise setorial, o Sebrae faz um pouco isso também, para a gente entender e poder atuar sobre as consequências da pandemia. Então, a gente acompanha cada segmento econômico com um sensoriamento para identificar o impacto que a pandemia vem tendo na empresa, no segmento, na saúde financeira, nas necessidades dessa empresa. Então, a gente trabalha com o que a gente chama de matriz, né? Uma matriz de resiliência. E aí eu queria só compartilhar com vocês, eu acho que ajuda também o empresário a organizar as ideias e entender um pouco esse cenário. A gente já identificou 4 grupos de micro e pequena empresas muito claros nessa pandemia, muito claramente. Tá? Um primeiro grupo que a gente está chamando de beneficiados. São aquelas empresas ou aqueles segmentos
que, sim, experimentaram crescimento durante a pandemia. Tá? A gente tem alguns setores, alimentos, o varejo, alguns segmentos de varejo, setores ligados ao agro, à agricultura, ao agronegócio, tá? Alguns prestadores de serviço de tecnologia, farmácias, enfim, a gente tem aí 6 ou 8 segmentos que, na verdade, a gente está chamando de beneficiados. Eles terminaram experimentando um crescimento agora. E aí precisa ter uma política específica para isso, porque também, se ele cresceu, ele tem mais necessidade de capital de giro. Um segundo grupo, para ser bem sintético, a gente está chamando de resilientes. São aquelas empresas ou aqueles segmentos que não cresceram, mas que suportaram bem a pandemia, que suportaram bem esse processo até aqui. Tá? A gente chama esse grupo de resilientes. Tá? Um terceiro grupo, sim, que precisa de apoio financeiro, é uma empresa que se manteve, mas ela apresenta dificuldade e aí precisa de soluções de crédito bem específicas para essa dificuldade, precisa de apoio, e, claro, um quarto grupo que, sim, deixou a atividade, que encerrou a atividade ou que trocou de atividade porque não suportou esse período da pandemia até aqui. Então, com base nesses 4 grupos, a gente faz essa análise setorial, esse monitoramento, e com base nisso a gente tenta encontrar a melhor solução para estar oferecendo para esse cliente micro e pequena empresa. Muito bom, Eduardo. Muito legal isso aí. É muito esperançoso aí essa questão também do Pronamp, de mais recursos que você coloca, e a transformação em programa permanente é bastante importante que o Congresso agilize, né, esse processo, e que essa linha fique disponível aí para o micro e pequeno empresário, sobretudo, para que possa ajudar a nossa economia. E aí, eu vou passar, então, para o Richard, né, que é uma pergunta específica para ele, para ver, ele nos dá aí uma resposta em relação a esse empresário que perguntou sobre a questão da pouca movimentação, Richard, na Caixa, e se é possível tomar financiamento. É possível sim, tá, Vitor, tomar o financiamento, mesmo que tenha uma movimentação ainda pequena, ou mesmo que não é cliente, que está abrindo a conta nesse momento, tá? Eu quero só complementar uma informação em relação à pergunta anterior, dos 12 meses de faturamento. É importante, assim, o empresário, né, quanto mais distante ele fica do último faturamento, a solicitação do crédito, maior a dificuldade que ele vai encontrar para obtenção desse crédito, e também menor o limite. Não significa que o banco não vá avaliar o que não vai emprestar. Ele pode procurar, a gente vai fazer avaliação de risco e ver o perfil dele de acordo com o ramo de atividade, enfim. É a questão desse time, né? Quando iniciou a pandemia, nós tínhamos ali uma abundância maior de crédito, muitas empresas, já prevendo essa questão, essa dificuldade, buscaram crédito, conseguiram, estão prorrogando carência, enfim, a gente sabe da dificuldade do faturamento de ramos específicos, como foi o perguntado, né? Então, quanto mais distante o empresário fica da solicitação de crédito do último faturamento, mais difícil vai ser ele conseguir o crédito, ou menor o limite que ele vai conseguir. Essa é a grande reflexão. É claro que a gente vai avaliar, vai tentar buscar aí a melhor solução para o empresário, mas é importante que quanto antes ele verifique essa necessidade de fluxo de caixa, ele busque os bancos para a obtenção do crédito. Obrigado, Richard. Então, eu acho que é muito bom aqui estar esclarecendo essas dúvidas aí com os empresários que estão participando aí da live. Eu acho que os bancos têm um papel realmente fundamental, importante nesse momento anticíclico, né? Como já foi falado, de tentar reverter essa tendência aí da recessão. A gente espera que as empresas tenham uma reação. A gente, felizmente, registrou aqui na Bahia, de uma maneira um tanto quanto paradoxal, a abertura de novas empresas, ou seja, um saldo líquido positivo de novas empresas entrantes, né? Então, nós temos assim essas surpresas que são agradáveis dentro do momento tão difícil. Eu acho que essa segmentação aí, Zé Eduardo, é muito importante, que mostra muitas empresas que conseguiram sobreviver e outras que não resistiram realmente. Tem, infelizmente, um grupo significativo de empresas que não resistiram. Então, estão nessa batalha aí, enquanto Sebrae, também em nível nacional, na parte toda de qualificação, que a gente sabe que é uma coisa muito importante para auxiliar o crédito, como essa experiência com a Caixa, né, Richard, muito, muito importante, com a experiência que a gente está fazendo com a FIEB aí, de tentar melhorar essa qualificação aí no interior, essa parceria, e a gente, nós estamos aí juntos aí para
tentar, dentro da nossa função de qualificação, de esclarecimento, de orientação ao empresário, fazer com que ele chegue e tenha um acesso mais facilitado aí às instituições financeiras. E em nível nacional, como eu falei, mais esse trabalho de articulação aí do SEBRAE Nacional com as instâncias legislativas, né, no sentido de estar buscando, né, exatamente uma condição mais razoável. Para isso é preciso realmente alterar esses normativos existentes, aí um papel aí do legislativo e uma articulação aí também da Câmara de micro e pequenas empresas aí no Congresso Nacional, enfim, né? Então, de minha parte é isso, Rafael, eu agradeço aí a todos, tá certo? Também muito satisfeito de ter participado aqui mediante esse debate. Muito obrigado aí a Zé, muito obrigado aos Zé, né? Zé Gomes e Zé Eduardo, a amigo Agendou, a Richard, não conhecia, prazer, Richard. E boa noite a todos os telespectadores aí. Estou chamando de telespectadores, mas tem um nome mais apropriado aí, né, Rafael? Você que come da internet. E aí, muito obrigado a todos que participaram, participaram aí, nos ouvindo na audiência aí do nosso canal. E passar aí para Rafael aí fazer as honras do encerramento do nosso presidente, Carlos André. Muito obrigado, boa noite a todos. Rafa. Então, obrigado, Vitor. Antes, a gente vai ouvir umas palavras finais aí do nosso presidente do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE Bahia e presidente também da FEComércio, Carlos Andrade. Carlos Andrade, fique à vontade aí para encerrar nosso evento. Eu gostaria de agradecer a presença dos superintendentes dos 4 bancos que aqui participaram, o Banco do Brasil, o Banco Nordeste, a Caixa Econômica e o Dezem Bahia, que, como nosso amigo foi bem franco em dizer que era um banco, não é banco de fomento, Agenor, desenvolvimento de negócio da Bahia, mas agradecer a todos. Eu acho que foi um momento importante, muita gente participando, e eu pretendo, se for assim o desejo dos senhores, a gente marcar daqui 30 dias ou 60 dias, porque essa pandemia está chegando ao fim, mas nossas dificuldades estão começando. As dificuldades com bancos, agora que começam, não só com bancos, mas para os pequenos, médios e microempresários que estão nos ouvindo, a parte de impostos, quer sejam federais, estaduais e municipais, mas com banco, alavanca, quem bota a empresa para girar e evitar o desemprego são os bancos. E eu achei de suma importância a participação dos bancos aqui. Eu quero, mais uma vez, reiterar o meu agradecimento, nós do SEBRAE, do Conselho do SEBRAE. Sei que vocês participam com grande contribuição para nós, e esse momento, para nós, vai ser decisivo. A participação, eu acho que o ano de 2021 vai ser de fundamental importância para que nós, da pequena, média e microempresa, possamos sobreviver, porque realmente a pandemia nós esperamos que esteja chegando a segunda onda e o fim ou até a amortização dessa pandemia, mas os nossos débitos continuam. Infelizmente, quem tinha débito para 12 meses, 24, 36, as colocações de vocês foi muito bom, foi um alerta, e a flexibilização, mas eu tenho a impressão que nós vamos ainda precisar da ajuda de vocês. E contamos com isso. Nós, do SEBRAE, contamos com esse relacionamento que nós sempre mantivemos, nós do Conselho do SEBRAE. Muito obrigado, boa tarde, e um abraço para todos e ao público ouvinte também. Muito obrigado. E todos os conselheiros do SEBRAE. Obrigado. Passo aí, Rafael, para você encerrar. Então, pronto. Obrigado, Carlos Andrade, pelas palavras finais. Aí você ouviu Carlos Andrade, presidente do Conselho Deliberativo do Estado da Bahia, do SEBRAE, estadual do SEBRAE Bahia. Você ouviu também. Se você chegou por um acaso agora nesta live, é só retornar e ver de novo aí todo o conteúdo especial sobre crédito para micro e pequenas empresas, ofertado aqui
pelo Banco do Nordeste, Banco do Nordeste, na presença do superintendente José Gomes, pelo Banco do Brasil, na presença aqui do superintendente Eduardo Lima, pela Caixa, na presença do superintendente Richard Foley, e pelo pela Desembahia, através da participação aqui do diretor de desenvolvimento de negócios, Agenor Martinelli, a quem eu já agradeço também aqui, reforço os agradecimentos, não só pela participação aqui no nosso canal, pela presença aqui no canal do Sebrae Bahia no YouTube, mas também por permitir ao canal do Sebrae Bahia no YouTube ofertar conteúdo tão relevante, tão importante aos empresários de micro e pequenas empresas, principalmente no momento agora, que o crédito parece ter uma relevância muito maior. Então, você que não pegou todo o conteúdo, é só voltar assim que terminar essa live e também compartilhe essa live, assim também como eu peço que vocês compartilhem o conteúdo que nós deixamos especialmente para lançar aqui com vocês, um conteúdo sobre crédito e finanças gratuito. Basta acessar esse link, está aí na tela, e também está fixado lá no chat do YouTube. Depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Esse link aqui, basta acessar e também compartilhar esse link com os empresários de micro e pequenas empresas para ter informações, além desse vídeo aqui, sobre crédito para micro e pequenas empresas e também para gerir melhor o crédito nas suas empresas. Eu também solicito aos nossos parceiros aí da live que compartilhem esse link com seus clientes também. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua audiência aqui no canal do Sebrae Bahia no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, siga o Sebrae Bahia nas redes sociais, está aqui o link, @Sebrae Bahia mais uma vez, e até a próxima. Tchau, gente, muito obrigado. Até a próxima, hein? Obrigado. Tchau. Próxima.